Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Dias, sou advogada, ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu venho aqui no canal toda terça e sexta trazer casos solucionados, casos em solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, precisamos da ajuda de vocês para que a gente possa bater os 100k antes do final do ano. Vamos aí dividir esse vídeo nas grupos de WhatsApp, na social media que vocês têm. Não deixem de estar aqui nos prestigiando para que nós possamos crescer mais e trazer mais casos. E não esqueça de deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Vamos ao caso de hoje. Mark van Dongen nasceu na Holanda e se mudou para a Inglaterra em 2011 para estudar na Universidade de Bristol, onde ele se formou como engenheiro. O Mark conheceu uma mulher chamada Berlina Wallace. Ela era uma designer de moda. Ela nasceu na África do Sul em 1969. Ela se mudou para a Inglaterra em 1994 com um companheiro dela, um homem chamado Ray Wallace, que era um cidadão do Reino Unido. Os dois se separaram cerca de 10 anos depois. Logo depois ela conheceu o Mark e os dois começaram um relacionamento. Logo após o Mark chegar ao país, ela era mais velha que ele, 20 anos. Os dois se deram muito bem. Quando a Belina conheceu o pai do Mark, que morava na Bélgica, ele não ficou muito impressionado com ela. Ele teve a impressão de que ela estava usando o filho dele, mas o Mark estava apaixonado por ela. Mas dizem que a portas fechadas, o relacionamento do Mark e da Berlina era tumultuoso, sendo mais clara, ruim desde o primeiro dia. Tudo começou com abusos verbais regulares vindos da parte dela, mas logo depois se tornou físico. Esses ataques físicos começaram, mas o Mark não queria causar problemas para ela, chamando a polícia. Então, uma vez ele foi parar no hospital por causa dos ferimentos causados por ela. Ele nunca revidava. Ele disse no hospital e à polícia que ele havia feito tudo isso, tinha acontecido por um acidente. Pelo visto, o hospital contactou a polícia, que achou aquilo suspeito. Apesar de tudo isso, depois de pouco tempo, os dois foram morar juntos. A Belina estava desempregada há muitos anos. O Mark, como era engenheiro civil, ganhava muito dinheiro e a Belina começou a usar o dinheiro dele para financiar seu estilo de vida extravagante, segundo dizem, e até mandar dinheiro para sua família na África do Sul. Ela não apenas estava abusando fisicamente do Mark, também estava desperdiçando o dinheiro dele. Dizem que ela era muito manipuladora, ela sempre dizia que se ele a deixasse, ela tiraria a vida dela, ou seja, usava isso como forma de manipulação. E também disse que ela contaria à polícia que ele bateu nela, sendo que não era verdade, mas para que ele fosse preso. E dizem também que ela chegou ao ponto de roubar o passaporte dele para impedi-lo de sair do país. Ela continuamente afirmava que estava grávida, mas sempre que tinha perdido o bebê, ou seja, o Mark suportou tudo isso por 5 anos. Depois ela começou a ameaçar que ele ia acabar com a vida dele. Os amigos e as pessoas que trabalhavam com ele muitas vezes viram ferimentos no corpo dele. Um dia ele apareceu para almoçar coberto de arranhões, depois que a Berlina ficou furiosa de ciúme. Ele muitas vezes inventava desculpas sobre a origem dos ferimentos para os colegas de trabalho. Ele estava infeliz. Ele chegou à conclusão de que ele precisava sair daquele relacionamento. Ele decidiu seguir aos poucos para ver o que havia lá fora. Então, em 2015, ele conheceu uma mulher chamada Violet e os dois decidiram se encontrar. E depois de sair com a Violeta em público, ele começou a perceber o que era sair com uma pessoa normal. Ele terminou o relacionamento com a Berlina e não quis mais nada com ela. A Berlina descobriu que o Mark estava seguindo em frente com a vida dele. Apenas um mês depois, o Mark ligou para a polícia dizendo que a Berlina estava ligando e ameaçando ele e a namorada e tentando chantageá-los. Um policial do departamento ligou para ela e dizendo que ela estava violando a lei de proteção contra assédio e tal, mas ela continuou dando telefonemas para Violet e ameaçando acabar até com a vida da jovem. A Berlina começou a pesquisar sobre produtos químicos à base de ácido. Ela estava tão obcecada com isso online que ela examinou centenas e centenas de artigos, ou seja, ela os leu. Ela comprou uma garrafa de ácido de 1 litro no site do Amazon. Assim que chegou à sua porta, ela removeu rapidamente o rótulo e o guardou. O Mark, sentindo que as coisas estavam piorando,
ele confidenciou ao pai dele que ele estava com medo dela. A Belina começou a pesquisar o que aconteceria se alguém bebesse o ácido. Ela também leu sobre todos os recentes ataques com ácidos que aconteceram em todo o país. Ela pesquisou no Google como reconquistar um ex-namorado. Ela fez buscas online de possíveis defesas que poderia servir para ela para argumentar, para inocentá-la em caso ela fosse acusada de algo contra o Mark. Ou seja, estava tudo ali no Google. Em uma noite fatídica, ela ligou para o Mark e disse que estava desistindo de tudo, que ela estava voltando para a África do Sul, que já não tinha mais nada para fazer ali. Mark, sentindo-se responsável pelo que ela poderia fazer, ele achou que ela estava um pouco, talvez querendo tirar a vida dela. Ele foi lá tentar falar com ela na casa dela, o que foi o erro. Ela morava ali na área nobre de Westbury Park, em Bristol. Embora não quisesse que ela se machucasse, ele também queria dizer para ela que a vida dele continuava e ela tinha que continuar com a vida dela. Ele foi lá, ele deixou claro que ele estava seguindo em frente com a nova namorada e, como um gesto de boa vontade, ele ofereceu-se para continuar pagando o aluguel dela por um tempo. Além disso, ele até ofereceu para dar a ela o valor de 750 libras por mês para ela viver disso. Mas para ela isso ainda não era o suficiente. Não se sabe por que o Mark decidiu passar a noite lá, segundo dizem, apenas para garantir que ela não tirasse a vida dela. Uma vez que ela adormeceu, ele acabou indo dormir também, e a Belina acordou e ligou para o ex-namorado dela, um ex-antigo, por motivos que não sabemos muito bem o que. Ela foi até a cozinha, ela encheu um copo com ácido às 2 da manhã e ela jogou no Mark enquanto ele dormia. Ela gritava: "Se eu não posso ter você, ninguém poderá", enquanto ria na cara dele. O Mark gritou: "Você jogou algo, você jogou ácido em mim?" O Mark de alguma forma conseguiu sair do apartamento, mas ele não via nada, porque ela jogou o ácido no rosto dele. Uma vizinha, ao ouvir os gritos, se deparou com aquela cena horrível naquele lugar. O Mark estava cambaleando e a vizinha disse que viu a pele dele queimando e caindo. Os vizinhos chamaram a polícia e levaram o Mark para um prédio, virando uma esquina ali para dar um banho nele. O Mark havia sofrido ferimentos horríveis. Tentando confortá-lo, eles garantiram que a polícia estava a caminho e ele respondeu que a Belina tinha que pagar pelo que ela fez com ele. O primeiro paramédico chegou no local e encontrou o Mark com queimaduras químicas em todo o rosto, peito, abdômen e coxas. Ele repetia que não conseguia enxergar e perguntou ao paramédico se ainda tinha pálpebras. Ele estava espumando pela boca. O primeiro policial, ao chegar ao local, percebeu que os olhos do Mark haviam ficado cinzentos e as suas íris estavam dissolvidas. Eles entraram na ambulância com o Mark enquanto ele gritava de dor e ele apontava para uma tatuagem em sua barriga que tinha o nome da Belina, dizendo que ela tinha que ir para a prisão por isso. Ele pediu aos policiais que fossem para a casa da namorada, da Violet, e ver como ela estava, porque ele tinha medo que a Belina fosse para a casa dela. Acontece que a polícia foi até a casa da Belina. A polícia chegou lá para prendê-la e lá estava ela sentada, calmamente na sala. Um policial perguntou que tipo de substância ela havia jogado no mar, que ela respondeu claramente era ácido, apontando para uma garrafa vazia no chão, dizendo que ela estava usando esse ácido porque ela estava fazendo uma roupa e ela precisava daquele produto para isso. Eu não tenho nem ideia se existe isso mesmo. Uma pessoa usa ácido, mas dizem que foi isso que ela falou para ele, para deixar a roupa com aquela aparência de envelhecida. Ela foi rapidamente presa e foi levada para interrogatório. Porém, ela mentiu para a polícia dizendo que o Mark tinha sido violento com ela. O Mark deu ácido para ela beber e acabar com a vida dela. Ela disse que, de verdade, quando ela pegou o ácido da mão dele, ela não acreditava que fosse ácido, ela achava que era água. E ela pegou, jogou nele.
E aí ele saiu correndo da casa e aí que ela viu que era ácido. Só que ela disse que foi o Mark que colocou o ácido naquele copo, que ela achava que era água. E que ela só se deu conta que era ácido quando ela viu o cheiro do produto, que segundo ela, abre aspas, era fedorento, fecha aspas. Os policiais perguntaram se foi um acidente, por que ela não chamou uma ambulância? Ela disse que ela estava tão confusa, a polícia realmente não acreditou nela. Ela foi acusada de lançar essa substância corrosiva com a intenção de causar lesões corporais graves. O Mark no hospital às vezes dizia que não queria mais viver se ele fosse ficar desfigurado, e ele estava desfigurado. A polícia levou 10 dias para achar a família dele na Holanda, porque o Mark estava inconsciente a maior parte do tempo e eles não sabiam para quem notificar. O irmão do Mark viajou para a Inglaterra e o Mark passou aproximadamente 2 meses na UTI antes de ser transferido para a unidade de queimados. Durante todo esse tempo ele sofreu dores horríveis, infecções sépticas recorrentes, terrores noturnos, um caso muito grave de transtorno de estresse pós-traumático, coceira nas cicatrizes que dizem que deixavam o louco. Em seu braço todos os músculos haviam desaparecido, seu osso estava saindo lentamente ainda, corroído pelo ácido. Quando o pai do Mark chegou, o Kate, ele foi no hospital, ele foi na sala das queimaduras e ele não viu o filho. E aí ele disse para a enfermeira onde estava o filho dele, ela disse, ele está na sala 1. Ela falou, não, eu estive lá, ele não estava. O pai não o havia reconhecido. A pele estava tão danificada que ele não reconheceu o filho dele. O rosto também estava coberto de cicatrizes completamente irreconhecíveis. Seu olho esquerdo ele havia perdido, o olho direito ele não enxergava praticamente mais nada. Ele se alimentava por sonda e respirava apenas pelo ventilador. No final, eles tiveram que amputar a perna dele. E 10 meses depois do acidente, o Mark acordou de vez, porque às vezes ele ficava consciente ou não, e conseguiu dar à polícia mais detalhes sobre o que havia acontecido. Esse foi um processo muito lento, embora ele só tivesse o movimento da boca, deixando seu único meio de comunicação era mostrar a língua. Ele não conseguia falar. Mas depois de um tempo, com terapia, ele conseguiu falar, mas ficou paralisado do pescoço para baixo. Não demorou muito para que a depressão tomasse conta do Mark. Ele ficava frequentemente irritado e com a equipe do hospital. Às vezes ele dizia que queria viver, mas na maioria das vezes ele disse que ele preferia não ter sobrevivido. Logo depois ficou claro que ele precisava de cuidados para o resto da vida dele. E ele foi transferido para um local de recuperação. O pai dele perguntou ao Mark se ele gostaria de ajuda para ele se mudar, mas o Mark disse que ele queria fazer tudo sozinho. Então, o pai dele retornou para a Holanda depois de algum tempo para trabalhar. Porém, no dia seguinte que o pai havia chegado lá, ele telefonou para o pai dele gritando e pedindo que o pai dele voltasse. O pai dele voou para a Inglaterra e ele disse que o Mark estava coberto dos seus próprios excrementos. O pai o levou para a Holanda e o Mark desenvolveu lá uma infecção no peito e foi informado que ele precisaria de um tubo para ser inserido na garganta para remover o líquido, o que provavelmente significaria que ele perderia a voz. O Mark decidiu então solicitar a eutanásia. Depois de um mês, os médicos que revisaram seu caso decidiram que, devido ao sofrimento físico e psicológico insuportável, ele atendia aos critérios da lei da Bélgica, e o pai dele entendeu que o Mark estava passando, entendeu que ele não queria mais viver, seus ossos estavam cheios de buracos, ele sentia dores insuportáveis. O Mark insistiu que seu pai estivesse com ele até a sua jornada final e ele recebeu a medicação para que os órgãos vitais dele não funcionassem mais. E foi em 2 de janeiro de 2017, após 15 meses de sofrimento, o Mark veio a falecer, aos 29 anos. Durante todo esse tempo, a Berlina dizia que o Mark era controlador, violento e que ela estava apenas tinha jogado nele achando que era água. Ela foi a julgamento por ter jogado ácido nele
E ela mudou a história uma vez mais, dizendo que o Marx havia comprado um copo de água para ela, e depois que eles começaram a discussão, ela jogou o que ela pensava ser a água de volta nele, ou seja, a história dela não parava de mudar. E ela disse ao tribunal que o Mark deveria estar zangado porque ela ameaçou revelar seu passado sombrio, dizendo que ele havia sido um garoto de programa na Holanda, o que não era verdade. Depois ela disse que as extensas pesquisas no Google é que ela estava pesquisando porque ela estava pensando em acabar com a própria vida dela. E ela queria saber o que aconteceria se ela usasse o ácido em si mesma, especialmente se ela bebesse. Os promotores disseram ao tribunal que a Berlinda tinha lido 82 artigos diferentes sobre ataques com ácido nos dias que antecederam o fatídico dia. Quando questionada sobre o grande volume de leituras, ela respondeu que ela estava apenas curiosa. Disse que nem leu todos, apenas olhou as fotos. Disse que a data em que leu os artigos foi mera coincidência. Nenhuma tentativa de ganhar a simpatia do tribunal. Então, todo mundo já sabia o que seria o fim dela. Começou, então, o julgamento dela. Só que aí ela resolveu dizer que o Mark era racista, porque ela é de raça negra e ele não. Mas isso não é verdade, porque eles estiveram juntos por muitos anos. E isso não é verdade. No dia do julgamento, ela inventou mais histórias, dizendo que os 5 anos foram de terror, que ele a forçou a sair na rua um dia, sem roupa, durante uma viagem, que ele chutou nas costas delas, que ele deu um soco na cabeça dela. Mas ninguém acreditou em nada disso. E ela foi sentenciada, né? O que eles queriam é que ela pegasse a prisão perpétua, mas ela acabou recebendo a prisão perpétua com chance de liberdade condicional após 12 anos. Achei um absurdo. Ela foi considerada culpada por jogar essa substância corrosiva intencionalmente, mas ela foi absolvida das acusações de ter tirado a vida dele. Isso porque foi o Mark que resolveu. O Mark não faleceu decorrente dos ferimentos. Ele optou para que ele não vivesse mais praticando a eutanásia. O juiz de primeira instância chamou o ataque premeditado, sádico, malicioso e insensível, observando que diz que ela olhou para o Mark quando ele estava ali mais vulnerável, concentrando-se primeiro em seu rosto e depois em seu corpo, acrescentando que ela era manipuladora, perigosa e controladora. Ele disse, o juiz, que a intenção dela era desfigurá-lo e incapacitá-lo para que ele nunca mais fosse atraente para qualquer outra mulher. Foi um ato de pura maldade. O pai do Mark, o Kate, não ficou feliz com a sentença, sentindo que era muito leve. Ele disse que era uma pena irrisória ela passar apenas 12 anos na prisão e depois sair, sendo que o filho dele teve a vida destruída. Gente, o mínimo de 12 anos é uma vergonha, se é possível dizer isso, porque você desfigura uma pessoa e você tem liberdade condicional. Ou seja, essa liberdade condicional já será em 2027. Levando em consideração o tempo em que ela já está sob custódia, então ela será libertada provavelmente em breve. E será uma pessoa, eu acredito que ela representa um perigo para muitas pessoas. Ela é uma mulher perigosa, não era só com ele, não. Infelizmente, em 2016, ocorreram mais de 450 ataques com ácidos. 2/3 das vítimas eram homens, geralmente em casos relacionados a roubos ou violência de gangues, mas muitos de casais. Mulher que jogou no homem, o homem que jogou na mulher. É muito comum esse tipo de ataque no Afeganistão, no Paquistão, na Índia. Isso é rompante por aqueles lados. É um caso muito triste. Ele levou 5 anos para sair e ele saiu. Ele cometeu um erro, que é uma das coisas que eu falo sempre aqui no canal. Pelo amor de Deus, não volte a se encontrar com a vítima, com o seu abusador mais. Não volte. Jamais. E a pessoa vai tentar fazer algo contra você e foi o erro dele. Ele achando que ela ia tirar a vida dela, ele foi lá, resolveu passar a noite lá. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida
e a gente pensa, esse crime poderia ter sido evitado? Eu acredito que sim. Não estou o culpando aqui, ele já partiu e não cabe a nós passarmos os julgamentos nas vítimas, mas se ele não tivesse ido lá, provavelmente ele estaria vivo hoje. Por isso eu repito aqui, se vocês estão diante de pessoas abusivas, por favor, não se encontrem com essas pessoas mais. Saia de vez da vida delas. Não pode dar chance. Olha o caso desse jovem, tão bonito, um futuro todo pela frente, e teve a vida ceifada por causa desse monstro, dessa psicopata. E uma das questões, né, eu tenho eu diria que uma incongruência, vamos dizer, referente à eutanásia. De certa forma, eu não acredito que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não seja por legítima defesa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o sofrimento desse rapaz. Ele não ia falar mais, ele estava totalmente paralisado, ele se alimentava por sonda, ele tinha as pernas amputadas. De verdade, a única coisa que funcionava nele era o cérebro. E eu acho que essas vozes que acabam criando dentro da sua cabeça, elas são maiores do que até a própria vida para algumas pessoas. Para ele ter chegado a esse momento de dizer, eu não quero mais viver, eu não quero mais isso para mim, é porque as vozes estavam muito latentes dentro dele. O sofrimento dele devia ser muito, muito grande. Então não vou estar julgando se o que ele fez foi correto, não é correto. Às vezes eu concordo, umas vezes eu discordo, é algo que eu não tenho uma opinião formada. Eu gostaria de ouvir de vocês. Se vocês estivessem numa situação como ele, vocês optariam por não viver mais? Se isso fosse permitido no país onde vocês estão? Ou vocês ainda tentariam continuar com a vida? É o caso de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham achado o caso interessante. Não esqueça de deixar o gostei para o YouTube entender que esse caso é bom e recomendar para outras pessoas. E uma vez mais, estejam alertas se vocês acham que vocês estão passando por uma situação onde a sua vida está em risco. Peça uma ordem de proteção, afaste-se da pessoa, tente ir para locais onde a pessoa não sabe que você está. Você precisa se proteger. E é o caso de hoje, nos vemos em breve. Até mais.